Bem-vindos ao musical número 9. Esta semana vamos falar de viola da terra e para o efeito temos em estúdio o Guilherme, o Rafael Carvalho e o Vítor Melo. Olá Guilherme, há quanto tempo tocas viola da terra? Estou com 7 anos. Portanto, vens para o Conservatório de Ponta Delgada com 6 anos de idade. Quando entras no Conservatório são-te dadas 3 opções para começares a aprender. Quais foram nessa altura? Foram piano, percussão e viola da terra. E porquê é que escolheste a viola da terra? Porque primeiro não tinha mais vagas também. E depois também queria tocar algo mais tradicional da nossa ilha. Tu participas também numa das filarmónicas de Vila Franca do Campo. Sim. E o teu sonho entre a viola da terra e a percussão, o que é que tu preferes ou qual é o teu sonho dentro desta área? Primeiro eu queria mais bateria, mas agora eu gosto mais das duas. Eu gosto das duas. E o que é que, na filarmónica tocas a bateria ou não? A bateria, a percussão e vários instrumentos relacionados com a percussão. O que é que vais tocar? A murciana. Guilherme Rodrigues, ao vivo, no musical. Vítor Melo, Rafael Carvalho, bem-vindos ao musical. Vítor, como era a música em São Miguel quando começaste? E já agora quantos grupos existiram, lembras-te? Vamos ver se... Primeiro gostaria de cumprimentar e dizer que é um privilégio estar aqui a partilhar esse momento com o Rafael Carvalho, por quem tenho uma grande consideração e respeito, de maneira que estou muito feliz por estarmos aqui todos. Ora, mas respondendo à tua pergunta, eu sou do tempo em que os bailes, a menina dança, e depois aquelas tampas que os rapazes levavam, os bailes, de maneira que tinha que ser música muito lenta. A música era lenta, menos barulhenta daquela que é hoje, as pessoas também eram muito menos exigentes e assim os conjuntos musicais programavam o seu baile com músicas que começavam no tango, na valsa, no bolero, e depois ia se... E se a pista de dança estava composta, nós aguentávamos aqueles ritmos ali. Nós levávamos a coisa muito a sério. E ainda somos do tempo que havia bailes que era com giradiscos. Não, isso é muito mais. Nós não tínhamos bailes, era sempre musicalmente falado, o instrumental e tudo. E de maneira que, assim, dado o privilégio que eu tinha de estar no palco a ver aqueles coisas, muitos namoros eu vi começar lá, muitos casamentos com esses namoros que começaram. Depois fui tocar ao casamento, já felizmente fui tocar às bodas de prata, bodas de ouro, e já fiz três bodas de ouro de namoros que vi começar, de maneira que a vida tem sido muito generosa comigo. Quanto a conjuntos musicais, tínhamos de referência a orquestra do Sr. Teófilo Frazão, do professor Eli de Andrade, o grupo Asas do Ritmo, o conjunto do Sr. Gadino Rodrigues, e
do professor Edith de Andrade, enfim, os que me recordo agora é estes. Rafael, com que idade te despertas para a música e que formação tiveste? Bem, em primeiro lugar também cumprimentar e estar aqui convosco é sem dúvida uma honra. Me despertei para a música bastante novo, no caso, costumo dizer, minha mãe é daquelas mulheres que ainda hoje trabalha cantando, trabalha na terra cantando, estende a roupa cantando, e depois meu pai tocava violão e comecei pelos 12 anos a aprender violão. Depois, aos 13 anos, abri o Grupo Folclórico São Paulo, para nós na Ribeira Canto foi muito bom, tínhamos os escuteiros, tínhamos muito pouca coisa na freguesia, e apareceu o Carlos de Cotes, a Rua da Quental, o meu professor Carlos Quental. Portanto, com 13 anos comecei a aprender a tocar viola da terra. Acaba por ser aí a abertura do meu percurso na Ribeira Canto, que ele ia lá uma vez por semana dar as aulas para o folclórico. Por isso foi um bocadinho assim o que me despertou para a música. Sabia tocar os acordes de violão com o meu pai, mas depois o Carlos Quental transmitia-me nos poucos meses que tivemos de aulas, mais do que... Não foram muitas peças, mas foi o amor pela viola, porque ele era uma pessoa que falava com uma paixão tão grande da viola da terra, que deixou o bichinho cá dentro, e principalmente deixou uma missão de... Ele dizia sempre, se tu te ensinar, é para ensinar já alguém, porque quem guarda o conhecimento, depois também as coisas desaparecem. Vítor, tudo começa em 1957 no Grupo Folclórico de São Miguel, e nos 4 menos 1 tempos depois. Tocaste em mais algum grupo? Depois dos 4 menos 1, toquei no primeiro grupo, foi os Teddies do Ritmo, um nome próprio para a idade. Depois os Académicos, o conjunto Amadeu Filhos, a orquestra de Teófilo Frazão, a orquestra do professor Eli de Andrade. Ai meu Deus, juro que não me falhou mais nenhum. E agora, ultimamente, o meu querido grupo Os Três Pancadas, da Academia Sénior da Universidade dos Açores. Não podemos esquecer os Três Pancadas. A passagem pelo Grupo Folclórico de São Miguel foi importante para ti? A passagem pelo Grupo Folclórico foi muito importante para mim, principalmente pelo sítio onde o Grupo Folclórico ensaiava, que era no Solar da Graça. Portanto, juntava-se dois. Juntava-se dois. Foi muito importante o Grupo Folclórico. Rafael, que incursões fazes em termos musicais no início da tua carreira? Na Ribeira Canto, como eu já disse, que tínhamos já era o nosso grupo folclórico, por isso inicialmente era muito isso, era o que fazíamos, mas tocávamos juntos as nossas músicas tradicionais, ensaiávamos aos fins, juntávamos mesmo para tocar, e também passei pela fase das bandas, portanto também tocava violão e depois um bocadinho de teclado, muito pouco. E tínhamos também a nossa banda, os ex-libris, que éramos todos os amigos e os irmãos, mas tudo porque tínhamos aprendido no grupo folclórico, grupo de violas, então juntávamos também para isso. Mas era um bocadinho dentista, era o que se fazia na altura, era a gente ouvia, gravava quando passava na rádio, gravava a música, tirava os acordes, não havia a maneira de ir à internet, não havia... Não havia giradiscos, andar com o LP para trazer para dentro. Não, mas íamos até a fita da cassete a rebentar e era assim que a gente tirava as músicas, queríamos tocar o que nós ouvíamos também, mas um bocadinho misto das duas coisas, porque da mesma forma que quando o grupo folclórico saía, nós podíamos ir tocando das modas rock na viagem, mas depois quando era para tocar o nosso folclore fazíamos com a mesma vontade, porque era aquela malta nova crescer com aquilo. Foi muito bom para nós, porque também não havia tantas coisas na freguesia, agora temos muita dinâmica. Mas de facto na altura tínhamos era o nosso ensaio de folclore à sexta-feira ou ao sábado era sagrado, era o dia mais importante da semana para mim. Tens ao longo dos anos lançado vários CDs ou vários discos, com termos da região. Contas lançar, tens um recente, contas lançar mais alguns ou já tens... Ainda tenho muitos projetos pela frente e obviamente que também vão passar por muita música original que ainda tem. Mas obviamente tem muitos projetos e faz sempre parte de ter lá a nossa moda tradicionais. E um dos projetos que já estamos até a trabalhar para o próximo ano, porque tivemos agora um encontro entre a viola de 12 e a viola de 15 cordas, a viola da terra de 12 e de 15 cordas, São Miguel e Terceira, e um trabalho que já estamos a começar a idealizar e um desafio que nos lançamos, correr tão bem o evento, é de facto com modas tradicionais de São Miguel e Terceira, essas duas violas vamos tentar fazer um trabalho que são diferentes em relação uma para a outra. Sem diferenças de número de cordas, da técnica de execução, a própria sonoridade, e por isso complementam-se muito bem. E portanto estou com o músico Bruno Betancourt, já nos lançamos o desafio. Agora vamos passar o inverno
a dormir sobre isso, mas já é um projeto que provavelmente vai acontecer para 2021. Vítor, vamos voltar ao passado. Que músicas se ouviam na altura, quando começas? Então? Quando começo, muita música portuguesa, e é isto que faz falta hoje em dia. É ouvir muita música portuguesa. Nós cantávamos muita música portuguesa, porque há música muito boa, e fazia bailes excelentes, tal qual como outra música qualquer. Música brasileira, música espanhola, mas a música que nos grupos onde eu estava que mais era a música francesa naqueles anos, música francesa e a música italiana. De maneira que sou apaixonado pela música brasileira e pela música italiana. Eu cantava muito bem italiano, graças à dona Carmen Monnier, que era a mestrina do grupo do coral do Conservatório Regional, e do seu filho, o nosso querido amigo, do saudoso Mário Monnier. Eles tinham a paciência para me explicar a palavra a palavra, pronunciar, cantar, e eu cantava 3 ou 4 canções em italiano, muito bem cantadas. Tanto é que uma vez fui à Itália com um grupo de amigos e num hotel, numa brincadeira de rapazes, pá, peguei no violão e cantei italiano. Pá. Hoje, sempre aplaudiram, depois vieram falar comigo. E eu disse, eu não falo italiano. Mas como é que tu não falas italiano? Não se canta italiano. Aquilo estava tudo decorado, muito bem decorado, porque quando se tem 17 anos, 18 anos, nossa memória capta e fica. E ainda hoje, passados 50 ou 60 anos, ainda sei cantar as mesmas cantigas com a mesma pronúncia, sem enganar uma sílaba que seja. Belíssimo. Já falaste aqui em vários nomes, assim, ao longo com as pessoas com quem tocaste. Há 2 figuras bastante importantes para os mais velhos, dos anos 50 e 60, que são o professor Ilídio Andrade e o Sr. Teófilo Frazão. Saudosa memória, 2 grandes mestres, que pela sua exigência e o seu rigor nos transmitiam valores não só musicais, como também de camaradagem. Era muito importante esses valores de música e camaradagem num grupo são muito importantes. Os 6 grupos, os 6 conjuntos, aliás, as suas orquestras, eram escolas onde muito se aprendia. Eu sinto-me honrado por ter cantado muitas vezes o som do piano daqueles 2 grandes maestros e compositores. Daqui lhes deixo. Era um sonho músico de um jovem na altura fazer parte, por exemplo, do conjunto Teófilo Frazão? Sim, o sonho de qualquer jovem da minha altura era fazer parte do conjunto Teófilo Frazão. Quer dizer, podíamos correr todos os grupos. Foi muito importante para mim, os 4 menos 1. Foi muito importante os académicos, de maneira nenhuma, não posso esquecer os académicos, os tédios do ritmo, o professor Ilídio Andrade, mas eram orquestras que nós íamos passando, porque a nossa geração foi muito martirizada. Nós, quando estávamos num grupo e estávamos já a fazer qualquer coisa de útil lá, vinha o serviço militar, levávamos, antes era a imigração. Quer dizer, nós nunca chegamos. Eu saí daqui em 65 e só voltei em 69. Quer dizer, foram quase 4 anos e tal ausente da ilha. Quer dizer, nós fomos uma geração muito sacrificada neste sentido. De maneira que pertencer à orquestra Teófilo Frazão, ao Ilídio Andrade, com aquele rigor, com aquela disciplina, foi muito importante. E foi um grande sonho, e foi o último grande sonho da minha vida, foi tocar, foi onde eu acabei em conjuntos, foi o Teófilo Frazão. Uma sorte da graça. Rafael, na viola da terra existe alguém dos primórdios que se tenha destacado? Já falaste aqui do Sr. Quental. Há outros? Eu sei que há outros. Sim, por exemplo, para mim a referência inicial é sempre o mestre Carlos Quental. Eu falo nele em todo o lado. Mas no caso de São Miguel, das pessoas, temos cá um representante, o Vítor Mel, que deu o trabalho que fez com a viola e continua a fazer. Acho que é uma dessas pessoas da antiga geração, mas que continua no ativo, que é muito importante. Mas do que fui investigando também, há 2 ou 3 personalidades que eu gostava de ter conhecido. Ou de ter vivido nessa época. É Francisco Sabino, porque na década de 50 lançam um vinil de São Miguel em Viola da Terra, com 4 faixas, no lado A 2 e no lado B 2 faixas. E para além disso, ele, o filme Quando o Mar Galgou a Terra, de 1954, tem Viola da Terra na banda sonora, a Viola da Terra de Francisco Sabino, também tem do Orfeão, mas, ou seja, este é uma das pessoas que no passado fez qualquer coisa, quer dizer, provavelmente o primeiro trabalho a solo de um solista não é só da viola terra, mas da viola de arame no nosso país, pela altura que foi. Também gostava muito de ter conhecido o pai do mestre Miguel Braga Pimentel. O mestre Miguel Braga Pimentel é o nosso tocador da Ilha de São Miguel, a nossa referência maior, porque deixa-nos 3
3 CDs editados a solo, que são autênticas bíblias. E ele, sempre que toca, das vezes converso com ele, diz: toco, mas meu pai é que tocava bem. Portanto, gostava de ter que, imagino. Eu já o entrevistei várias vezes e é sempre a mesma. É sempre essa referência, gostava mesmo de ter conhecido, de ter ouvido tocar. E por último, se o Vítor vai me ajudar, também gostava muito de ter conhecido Constantino Amaro, que é sobre o Sr. Vítor Mestre. Constantino Amaro, de facto, foi. É, porque ele tocava no grupo folclore de Tavares Canar. Eu já ouvi de 3 ou 4 só que dos registros que a rádio tinha na emissora regional faziam programas em que tocava e cantava, enquanto que o folclore de Tavares Canar era um folclórico que se tocava e cantava, não se balhava. E vir o que se falava dele e da maneira que soube a viola, ele era tão dinâmico a tocar, os dedinhos tão velozes, e acho que ele era das referências. Ainda de vez em quando há pessoas que me falam dele. Quando eu encontro o Sr. Vítor Melo, a gente fala sempre na memória dele, que foi assim muito novo, mas que era também, diz-se que é um grande gênio. São pessoas que eu gostava de ter. Constantino Amaro foi de facto um grande viola da terra. Eu conheci-me, ainda nem namorava a filha ainda, conheci-me porque ele faleceu infelizmente com 44 anos, quer dizer, foi morto de prematura. Foi um desassossego nesta cidade de Ponta Delgada com o falecimento de Constantino Amaro. E o grande musicólogo, o padre José Luís de Fraga, que acompanhava o grupo Tavares Canar, mais o Sr. Manuel Inácio de Melo, fizeram na altura umas referências ao Constantino Amaro, que de facto para aqueles anos que era talvez dos maiores violas da terra. Na altura, a seguir ao Constantino Amaro veio o Sr. Machado. O Sr. Machado tocava a guitarra portuguesa. E agora no Rafael falou há bocadinho no pai e no tio, no pai do Pimentel. Eu tive o prazer de os conhecer, o pai e o tio. Eram 2 irmãos, tocavam viola da terra na antiga Casa da Cultura, na rua Luís Soares de Sousa. O grupo folclore de São Miguel convidou-os para vir cá abaixo, mas na altura, rapazes novos, nós não gravámos, a gente via, tocava e já sabia, e depois, passados a anos, ficámos sem um registro daquelas duas coisas fortes. Aliás, mesmo não havia sítio para gravar à exceção do emissor regional dos Açores. Sim, não, mas arranjava-se um gravadorzinho daqueles de fita. Fazia-se uma pirataria. A juventude era tanta que não se lembravam disso. Vítor, em paralelo à música, tu tens, ou despertas para o teatro na Associação Católica de Ponta Delgada. Sim. Fala-nos desses tempos. A Associação Católica foi muito importante para a minha geração. A Associação Católica era uma escola de formação cívica e artística. De maneira que nós tínhamos lá um grupo de teatro, foi lá que dei os primeiros passos em teatro, e tínhamos um grupo também de música, fazíamos animação, chamava-se, todos os domingos havia um serão cultural, um ato de variedades, que era música e teatro. E de maneira que esta Associação Católica formou muito a juventude daquele tempo, e de lá saíram grandes artistas. Não nos podemos esquecer do nosso grande ator Igor Sampaio, por lá passou, foi meu companheiro nessas andanças dos teatros na Associação Católica de Ponta Delgada. Foi uma casa em que a minha geração muito deve. Viveste também uma época ao ler no Solar da Graça. Fala-nos o músico olhando para as pessoas no ambiente em si da casa. O Solar da Graça naquele tempo, nos meus tempos, era a catedral da música em São Miguel. Ali é que se via tudo, aqueles serões dos sábados, serão dançante ao som da orquestra de Teófilo Frazão. No intervalo, a rivalidade entre o grupo folclore de São Miguel e o grupo folclore Ilha Verde. Um que sabia mais e o outro que tinha mais juventude. Os artistas que o Sr. Vítor Cruz de Alves Amória lá levava, estrangeiros e nacionais. Não vamos falar aqui em nomes, nós tinha, o rol era tão grande que faríamos aqui, mas Mara Abrantes, Simão de Oliveira, o trio Ouro Negro, que infelizmente acabei em é um trio, e atores do teatro. Nós tivemos aqui atores de cinema, o John Wayne esteve lá no Solar da Graça e nós temos fotografias com ele, o grande ator brasileiro, o Tony Ramos, de maneira que aquilo era uma catedral, ali bebíamos, as grandes festas que se fazia lá, da desfolhada, da matança de porco, das vindimas, o açorianismo sido ali do Solar da Graça, de maneira que foram momentos muito importantes na minha vida e na vida dos jovens da minha idade. De maneira que o Vítor Cruz muito desenvolver a parte musical e a cultura da nossa Ilha de São Miguel. O açorianismo sai do Solar da Graça para o que? Sim, o açorianismo, nós ali no Solar da Graça tinha a orquestra de Teófilo Frazão, tinha o conjunto, esqueci-me há pouco, mas são tantas coisas, o conjunto de guitarras de Mar Rangel, que também fiz parte,
tinha as guitarras de Mar Rangel Dá, tinha a orquestra, tinha os cantores que passavam todos por Solar da Graça. Ali de Solar foi-se juntando a Soberanice, depois, com certeza, teve que ir para o Coliseu Miguelense e digressões pela América e Canadá, de maneira que foram momentos muito importantes. Oh, Rafael, sabemos que tens um sonho de atuar no Brasil. Porquê? Bem, gostava de... Já tive com oportunidade... Eu sei, eu calculo porque... E convite de ir. Já tive a oportunidade, mas eu e os aviões a gente não se dá. Eu estava bom para fazer, como eu sou o Vítor, digressões de Ribeira Canto, Ponta Delgada, Ribeira Canto. Eu e os aviões a gente não se dá muito bem. Então, não consegues aguentar uma viagem de... Eu, para fazer uma viagem daqui para a terceira, já não quero ir, porque... aliás, pronto, isso é uma situação que tem-se até a gravar, mas pronto, acho que falar dela até tem ajudado, mas tem-se a gravar, porque antes andava de avião, mas nunca gostei, mas depois se tanto ir ao pique namorar, se tanta pancadaria levar naquelas aterragens do pique, na terceira já levei muito isso, pronto, felizmente já toquei nos 9 Ilhas dos Açores, tenho essa felicidade, mas nos últimos anos tem-se agravado, porque não é a viagem assim, é tudo... A ansiedade nas semanas antes, ou nos 3, 4 dias antes, deixa-me de facto muito, muito abatido e muito transtornado. Mas, obviamente, que já tivemos cá a viola caipira do Brasil, da forma como no Brasil, em determinados estados, se toca ainda a viola da terra. É um sonho, gostava de estar lá, porque já tive esse convite com os mestres da viola, muitos conhecem, eu troco contactos com ele, falamos com esse povo. Tu já trouxeste os mestres aqui. Agora só falta ir um mestre ao outro lado. É a vontade, tem havido vontade deles. Agora eu só me imagino que quando é fazer 9 horas para lá, 12 horas, 10, dependendo do sítio. Depois o meu amigo Chico só dizia, a gente se para aqui, mas depois ainda conseguimos um concerto lá embaixo, são só mais 6 horas de avião. E eu, mano, tu não estás bom. É quando fiz uma viagem dessas já não vem para trás, vem de barco. Pronto, mas é um sonho, gostava mesmo de ir ao Brasil. Não quer dizer que não se venha a concretizar, mas de facto... mesmo profissionalmente e pessoalmente, estamos a falar de uma viagem que implica vários dias, mas principalmente pela questão também do pânico de avião. Há coisas que gostavas de redescobrir em Florianópolis, por exemplo? Gostava. Conheço, eles mantêm lá muitas das tradições que foram tocadas do Sul, coisas que até mantêm mais genuinamente. Exatamente. Mais genuinamente, e vivem de certa forma e acompanham às vezes contemporaneidade pela internet, documentários que se fazem, há sítios onde eles levam tantos dias a fazer as festas do Espírito Santo, a bandeira, eles vibram com aquilo, choram, também em comunidades açorianas em várias partes do mundo, não é? E nós também cá nos Açores, mas de facto gostava de estar lá com eles, ver essa parte genuína e tocar a viola com eles, ou só a vê-los tocar, já seria uma honra, já seria uma alegria. Queres-nos falar sobre o Dia da Viola da Terra? Consideras por ti ter sido uma vitória? Sim, eu acho que o Dia da Viola da Terra é que nós, no Festival Cordas em 2018, com músicos de várias ilhas, decidimos celebrar a 2 de outubro e partir das pessoas, partir dos tocadores. Essa foi a maior vitória. Porque, obviamente, que se deseja as várias instituições, entidades de várias ilhas, vários músicos, gostavam que fosse oficializado pelo Governo do Sul, que de facto se assumisse oficialmente que é o Dia da Viola da Terra como mais dia. Isto acredito que irá acontecer, mas antes disso as pessoas não deixaram de fazer as coisas, os tocadores quiseram se mexer. E por isso no ano passado, em 2019, o dia 2 de outubro foi dedicado à Viola da Terra, houve programas em pelo menos 6 ou 7 ilhas dos Açores. Durante em São Miguel fizemos 5 dias de programas em todos os concelhos, na terceira houve 15 dias de programação, no Pico, Graciosa, São Jorge, portanto houve programação tanto em Santa Maria, movimentou-se para isso, e isso está a criar outras dinâmicas, porque há muitas ilhas onde os tocadores têm menos contacto, não há tantos eventos, juntaram-se de propósito para isso. E este ano vamos, mesmo nos tempos em que estamos a atravessar, vai ser vivido outra vez em várias ilhas. Portanto, acho que foi uma grande conquista, porque veio dos tocadores para fora e teve tanta dinâmica, principalmente ir às escolas, mostrar as violas, os concertos, grupos que se movimentaram. Acho que foi uma grande conquista que agora temos também que continuar, tem que haver continuidade. E até chegar às comunidades. Vítor, é uma delícia ouvir um jovem, ou estes jovens a continuar. E o tocador que é, e o trabalho que tem feito a favor da viola da terra. Eu costumo dizer, já posso morrer descansado, a nossa viola já tem um lugar, já tem um lugar que merecia, há muitos anos, já está no nosso conservatório, já tem mestres com o saber do Rafael, e vimos há bocadinho aqui um pequeno já a tocar, de maneira que a viola vai seguir o seu trajeto.
Meu caro amigo, em 2002 recebeste a medalha de ouro da Federação Portuguesa de Folclore e em 2013 recebes o título de cidadão honorário de Ponta Delgada. Achas que o teu trabalho ao longo destes anos foi devidamente reconhecido? Pronto, Mário Jorge, respondendo à tua pergunta, olha, eu continuo a ser um constante e dedicado amador. Enfim, um eterno aprendiz. De maneira que foi com muito orgulho e com grande humildade e orgulho ao mesmo tempo que recebi essas duas honrosas distinções, com as quais partilho com a minha família, que tantas vezes foi privada da minha companhia, e também com todos os meus amigos que me ajudaram durante esses 63 anos de cantigas. Esses prémios que tu falaste aí, essas duas distinções, também são para todos eles. Eu continuo a aprender, não me deixo saber nada. Claro. Uma pergunta para ambos. Como gostavam de ser recordados daqui a uns anos? Muito bem. Esta estava escondida. Esta estava escondida. Pronto, eu vou começar e depois deixar o Sr. Vítor acabar, porque acho que as palavras de sabedoria dele vão ser melhores do que as minhas. Eu não sei, eu acho que apenas pelo trabalho que vou fazendo, mas mais ser recordado como alguém que não desiste e que é alguém que lutou sempre por uma causa. A minha causa é a viola da terra. O Sr. Vítor diz, agora no agradecimento estava a dizer que de facto a família é privada de tanta coisa. A nossa família é privada de tanta coisa para nós podermos dinamizar e estarmos presentes em tanto sítio. Acho que acima de tudo como uma pessoa, de facto, acho que uma pessoa de causas, que nunca disse, que não desistiu, não desiste, acho que é um bocadinho isso. E que tenta de facto levar aos outros o que sabia, o que sabe. E tu, Vítor? A vida foi generosa para comigo e de maneira que eu não tenho maneiras de agradecer do que a vida me deu. Há aquela cantiga tão bonita que diz graças à vida que me ha dado tanto. De maneira que eu gostaria de morrer em paz e sem inimigos. E juro que, se Deus quiser, vou morrer em paz e faço a certeza que não tenho inimigos. Vítor, vamos encerrar este programa com um tema da autoria de Carlos Sousa, e que é um tema que eu escolhi nem só pelo poeta que ele é e pelo músico Carlos Sousa também, mas é um poema que é a melhor idade. E eu juro que a melhor idade que me diz lá no poema é aquela que nós temos. É aquela que eu tenho, a de Gala Rafael tem, a que Mário tem e que todos temos. A melhor idade é aquela que nós temos, com carinho, com ternura para dar, com amor. Por isso este mundo se encaminha para o bem. Quero agradecer a vossa presença aqui neste programa. Obrigado pela minha parte. Eu que agradeço, foi um gosto muito grande partilhar convosco esta conversa. É o final de mais um musical. Voltamos na próxima semana com mais músicos e mais música. Nós somos gente, somos povo já maduro. A idade foi crescendo devagar. Geramos vida, construímos o futuro. Com a esperança semeada no olhar. A melhor idade é esta que vivemos, com ternura sem medida e carinho para dar. A melhor idade é esta que nós temos, a amizade que nos une, dá-nos forças para cantar. Os nossos filhos e os netos são estrelas que iluminam o caminho que nos resta, e por isso não queremos esquecê-las. Trazem luz e alegria à nossa festa.
carinho para dar. A melhor idade é esta que nós temos, a amizade que nos une, dá-nos forças para cantar. E a lembrança dos bons tempos de outrora é o sol que alumia as nossas vidas. Os momentos mais alegres são agora. O amor que tempera os nossos dias. A melhor idade é esta que vivemos, com ternura sem medida e carinho para dar. A melhor idade é esta que nós temos, a amizade que nos une, dá-nos forças para cantar. Vamos a isto! Vai. Vamos! Max, olha que ainda tens de fazer o preço.